falando agora para quem fazemos paz, né, destacar um pouco o mercado, e aí eu vou colocar primeiro uma visão mundo, depois eu dou um pouco de zoom na visão Brasil. Né? Acho que não dá para falar, não dá para deixar de falar, né, que a gente ainda vive, apesar de toda a transição energética, desse assunto está na moda, o mundo ainda vive consumindo mais de 60% da sua eletricidade por fontes fósseis, né, a combinação de carvão, gás e petróleo, né, enquanto que a energia eólica hoje representa pouco mais de 5% da oferta de eletricidade no mundo. O que a gente espera para os próximos anos, né, principalmente para as próximas 2 décadas, é que uma redução intensa da geração de eletricidade por fontes fósseis, e em substituição a isso, a gente tem a introdução mais forte das fontes renováveis, e a eólica é protagonista nesse processo. Né? Acho que é importante destacar que o custo da energia eólica na última década caiu para 1/3 do que era. Né? Então, isso não é simplesmente redução de margem, né? A Elo está aqui para nos educar, mas basicamente é um esforço combinado aí de todos os atores da cadeia de valor para que a gente atinja custos competitivos. E hoje, né, a gente tem tranquilidade de falar que a eólica é a fonte de energia mais barata que existe no mundo. Né? Então, é natural que a gente tenha uma substituição muito intensa das fontes fósseis pela fonte eólica, não só por motivos ambientais, né, mas principalmente também por motivos econômicos. Quando a gente olha, então, a capacidade eólica acumulada, né, a gente olha o histórico, lá no ano 2000, o mundo tinha 17 gigawatts de capacidade eólica instalada, um pouco mais do que Itaipu, lá no ano 2000. Hoje, a gente chega aí a 688 gigawatts no fechamento de 2020, e o que a gente espera é triplicar esse montante na próxima década e depois duplicar isso novamente. Né? Então, a gente está basicamente muito no começo ainda. Né? A Aeris, que o Alexandre comentou, nasceu em 2010, a energia eólica, basicamente, no mundo, nasceu no início dos anos 2000, então a gente ainda está no começo dessa caminhada, no começo dessa transição energética, e a gente já tem uma cadeia de fabricantes, né, numa indústria bastante sólida. Né? A gente passou por um período de consolidação mais intenso, que a gente vai ver mais adiante, mas é importante falar que a gente está pronto, né, como setor, né, tanto no Brasil quanto no mundo, para capturar esse crescimento que está aí pela frente. Quando a gente foca no Brasil, né, aí a gente vê que, na prática, a eólica nasceu no Brasil um pouco depois. Quando a Aeris foi fundada, a gente não tinha nenhum gigawatt instalado no Brasil, e hoje a gente tem 17. Então, o que o Brasil tem hoje instalado é o que o mundo tinha no ano 2000. Quando a gente olha para a próxima década, né, a gente pega o plano decenal do governo, ele fala na instalação de mais 24,5 gigawatts. A gente acha isso bem conservador na nossa visão, né, tanto porque o mercado livre está bastante aquecido e deve ganhar muito mais relevância sobre o mercado regulado, mas também porque nos últimos leilões de energia, a gente já viu projetos cadastrados e habilitados para esses leilões com um montante todo esperado para a década. Então, o que a gente tem, basicamente, é um estoque de projetos, de projetos eólicos no Brasil, suficiente para aquilo que o governo entende que vai ser instalado na próxima década. Esses projetos já têm licença ambiental, já tem pelo menos 2 anos de medição de ventos, já tem a análise de viabilidade econômica concluída, e o Plano Nacional de Energia para 2050 já prevê instalação entre 110 e 195 gigawatts de energia eólica, basicamente o que a matriz elétrica toda do Brasil tem hoje. Né? Por trás desse plano nacional, a gente vê, obviamente, um futuro onde a gente tenha processos muito mais eletrificados do que hoje. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, principalmente o setor de transporte, que sempre consumiu combustíveis fósseis para se locomover, ele deve passar por uma transição muito forte e passar a consumir muito mais eletricidade. Acho que 2 pontos importantes de destacar também: o Brasil ele é bastante abençoado por vários motivos. O Brasil ele estoca vento, por mais estranho que isso possa parecer. Sempre que a gente tem um regime mais forte de ventos, coincide com um regime de chuvas mais fracas. E aí esse regime hidrológico, a gente acaba com as eólicas, dado que o sistema nacional é integrado, a gente acaba reservando água, né, nos reservatórios das hidrelétricas, porque as eólicas, sempre que elas são geradas, elas são despachadas para a rede. O Brasil ele tem um fator de capacidade muito acima da média global. O que significa esse fator de capacidade? Né? Para um mesmo equipamento, a qualidade do vento no Brasil, né, permite capturar 40% do potencial máximo do equipamento na média anual, enquanto que a média global é de 25%. Então, o Brasil, principalmente o Nordeste do Brasil, onde a gente tem parques com fator de capacidade que são recordes mundiais,
permite gerar mais energia por equipamento e, consequentemente, gerar um custo muito baixo. Quando a gente olha o papel da Aeris na fabricação de pás, até 2016, né, a gente tinha 15% do mercado nacional, isso passou para 45% nesse biênio de 17 e 18, e nos últimos 2 anos a gente entregou pouco mais de 90% das pás instaladas no Brasil. Olhando, então, os nossos clientes, né, e como é que foi o comportamento, então, o Alexandre já destacou, a gente tem 9% de market share global. Quando a gente fala market share global, a gente exclui China dessa visão. Não é só uma posição da Aeris, tá? É só uma decisão, na verdade, de excluir China das análises, que a gente nota em praticamente todas as empresas que fazem projeção de mercado eólico. É como se a China fosse um mundo à parte, é um mercado razoavelmente fechado, né? Os fabricantes de aerogeradores chineses, eles têm menos de 2% do mercado mundial fora da China, enquanto que os fabricantes ocidentais, eles têm por volta de 5% do mercado chinês. Então, é um mercado bastante isolado, e o que a gente viu nos últimos 10 anos é uma consolidação muito forte. A gente tinha aí 25% do mercado em 2010, ele estava na mão de outros, vamos dizer assim, ou seja, ele estava bastante capilarizado. Hoje, a gente vê menos de 10% do mercado na mão de outros, sendo que o quinto player, que é a Enercon, vem perdendo relevância na base. Então, a gente tem basicamente os 4 grandes, Vestas, Siemens, Nordex, Acciona e GE, tendo aí quase 90% de market share no que a gente entende como mercado-alvo. E esses 4 grandes, eles vêm passando por um processo de terceirização de componentes muito intenso. Então, eles preferem focar naquilo que eles entendem que é o core business deles, que é desenvolver equipamentos, ter um market share cada vez, uma briga por market share cada vez mais intensa, porque uma das formas que essas empresas têm de ganhar dinheiro é prestar serviço sobre uma frota de aerogeradores cada vez maior e cada vez mais antiga, cada vez mais velha. Então, eles decidem que eles não são especialistas na fabricação. Então, eles preferem terceirizar a fabricação de pá, na prática mesmo, né? Processamento de material composto é muito diferente de todos os outros processos de fabricação dos componentes do aerogerador. Então, faz muito mais sentido eles terceirizarem isso com empresas que são especialistas e que, assim como a Aeris, conseguem capturar os ganhos de escala por consolidar a fabricação de vários clientes na mesma planta. Então, a gente está posicionado aí para capturar uma parcela maior do volume de pás que esses clientes terceirizam. O índice de terceirização hoje é da ordem de 60%, e a gente ouve dos nossos próprios clientes que esses índices devem chegar mais próximos dos 70%, 75% ao longo dos próximos anos. E aí o Alexandre já comentou bastante disso, né? A gente cresceu bastante o volume de exportações a partir de 2017. A Aeris já exportou pás para diversos países nas Américas, na Europa, incluindo a Austrália, né, no Sudeste Asiático. Estamos muito próximos ao porto, o nosso cliente consegue pegar a pá de dentro da Aeris e levar até o navio numa operação única, então não existe necessidade de alugar espaço no porto, de alugar guindaste. Então acaba que a operação logística que a Aeris permite aos clientes faz com que as pás cheguem ao mar por um custo muito baixo. E aí navegar não é tão caro, né? Caro é o processo de carregar e descarregar o navio. Então sempre que a gente sempre que tem um porto de destino próximo a um parque eólico, a Aeris consegue reduzir bastante, permitir ao cliente, né, que ele reduza bastante os custos logísticos envolvidos nesse processo.